Fala pessoal, Claudinho aqui com mais um vídeo. Como estão vocês? Espero que todos estejam muito bem. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma luminária da presença da lua do jogo Bloodborne. O vídeo vai ser bem longo, então não vai ter nem introdução, vai direto assim. E mesmo assim o vídeo não vai ficar longo, eu acelerei bastante o vídeo, mas por bastante dias trabalhado nessa luminária. Então vamos direto com o vídeo. E para começar, eu comecei fazendo um espinhaço. E eu já vou deixar a dica aqui, se um dia tu for modelar a presença da lua de alguma forma, começa bem pequeno, porque por menor que você faça, no final ela vai ficar enorme. Comecei ali achando que era um tamanho bem fácil de fazer. Comecei com o corpo total dela, tinha cerca de 10 centímetros. Eu pensei, ela vai ficar bem pequena. Eu queria inclusive fazer uma luminária dentro de um cano daqueles de PVC, mas depois mudou completamente, tá? Mas não veio ao caso. Eu comecei pelo espinhaço e eu decidi fazer todos os ossos dela de epóxi, por ser mais duro, porque eu acho que fazer os ossos direto de biscuit fica meio mole, por mais que o biscuit seque, né? Seja uma massa bem resistente até, ela sempre fica meio flexível. E esse esqueleto da presença da lua, ele tinha que ser bem fino, era basicamente só um aramezinho passando ali. Então o arame cede um pouquinho, o biscuit cede um pouquinho, então para garantir, eu decidi fazer todos os ossos dela, fazer de epóxi. Depois que eu fiz todo o espinhaço e fiz todos os ossos do esqueleto, eu comecei a colocar algumas massinhas ali para fazer tipo como se fosse veias e pele. E aí vai ser camada de massa em cima de camada de massa, não teve outro jeito. Depois de várias camadas de massa, eu fui fazer os braços e eu comecei a enxertar as massas ali para fazer os músculos dos braços. Os braços são bem finos. Eu procurei diversas artes na internet, mas eu achei bem poucas dela. Inclusive eu achei essa aqui, que eu não sei quem é o autor, mas se souber quem é o autor, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou dar os créditos a ele, porque eu achei boa demais essa arte. Ela não é bem fiel, talvez até mais bonita que a própria presença da lua. Voltando aqui para modelagem, eu já tinha colocado os músculos dos braços e eu fiz as mãos. Para fazer as mãos ali eu não coloquei arame nenhum, eu fui fazendo direto os dedos, né, com um biscuizinho, e depois fui só colocando as juntinhas e fazendo os acabamentinhos. Eu fiz primeiro os dedos normais, né, só dobrando, para depois colocar as unhas, junta dos dedos, porque era bem pequenininho e o biscuit ele é melhor trabalhado se você for de camada em camada em camada. E tá todo colorido assim, porque é um resto talhada de massa que eu tinha aqui. Eu não sabia nem se eu ia levar esse trabalho até o final, porque começou a ficar bem longo, né? Começou a ficar uma jornada longa demais e eu nem tinha certeza se eu ia conseguir terminar. Esse aqui eu acho que é o melhor trabalho que eu trouxe até agora aqui no canal. Então, me surpreendeu muito, mas aí teve esse detalhe da massa que foi fazendo com qualquer massa que eu tinha aqui. Depois eu fazer as asinhas das costas dele ali, que tem tipo umas asinhas mirradas nas costas. Eu fiz de arame, né? Fiz com arame de cobre e depois fui cobrindo tudo com biscuit. Da mesma forma que o resto todinho ali. Aí foi só dando uma polidinha com a própria esteca ali, com um pouquinho d'água para ficar bem liso em algumas partes. Depois que eu fiz as mãos, fiz todas as unhas, fiz os pés também. E aí eu coloquei esses dois arames já presos na estrutura, né? Pra começar a fazer a cauda. Comecei a fazer a prévia da cabeça ali. Eu comecei a deixar marcas ali pra colocar os tentáculos. E para fazer os tentáculos eu comecei fazendo a base de epóxi, assim como eu fiz nos ossos do corpo, para que eles ficassem bem rígidos. Eu não gosto daquela escultura que tu mexe, ela fica meio se balançando, sabe? Eu não gosto de fazer nos meus trabalhos aqui no canal, se tu prestar atenção, não tem muita coisa feita de EVA, porque eu começo a achar que fica muito flexível, é ruim de limpar, então eu sempre procuro fazer algo bem firme. Depois que eu fiz os tentáculos com epóxi, eu comecei a cobrir com biscuit. Fiz uma camada de trás, onde é só a base, né, pro tentáculo. E a parte de baixo, onde eu vou fazer estrias ali, né? Depois de fazer a cola ali, botei as veias ali e comecei a fazer uns enxertos. Não é pelo aquilo ali, é mais tipo uma carne seca, que tu vai ver que tem várias peles assim e nervos rasgados. Quando tiver tudo pintado vai ficar bem legal. Para fazer a luminária eu peguei essa tábua aqui, uma tábua comum tinha em casa, uma tábua bem velha até, mas foi a única que eu tinha nesse tamanho. Fiz um círculo ali onde eu vou fazer um buraco no meio, cortei a parte da base, dei uma lixadinha e agora é só prender uma na outra. A base da luminária foi bem simples, eu fiz o círculo aqui, cortei na tico-tico, lixei tudo, essas partes mais escuras eram batidos, mas agora que eu lixei, isso vai sumir.
Eu fiz um recorte de um PVC que eu desentortei. Depois que eu recortei certinho pro lugar aqui, foi só colar. Eu usei um taquinho por dentro ali pra nivelar, bem niveladinho, né? E aí foi só colar. E depois eu fiz tirinhas de EVA, onde eu vou colar por dentro pra não ficar... para não passar a luz. Depois que eu colei a tirinha em toda a volta aqui, aí foi só vir direto com a pintura. Pra fazer a lua, o certo era fazer com o aerógrafo, mas não tenho aerógrafo. Eu vou usar uma esponja na ponta de um pau. É literalmente isso, uma esponja na ponta de um pau e é ela que eu vou usar para fazer a lua. E aí fui fazendo camadas após camadas e depois eu dei uns retoques com o pincel. E é assim que ela ficou. Depois que, enquanto ela secava, eu fui fazendo os tijolos para base. E aí eu tinha esses quadradinhos aqui que são, na verdade, são calços que as pessoas usam para transportar vidro de um lugar para outro. E eu ganhei uns quantos aqui. E eles são bem duros. Aí, voltando naquela parte que eu disse que eu não gosto muito de usar EVA, eles são um EVA bem mais duro mesmo. É ruim até de cortar. Mas eles aceitam lixar e tudo mais, e eu vou usar ele mesmo. Então eu cortei várias tirinhas, depois cortei como se fossem tijolos, e aí lixei um por um para desquinar, né, para tirar os cantinhos e para que eles ficassem sem aquela marca do estilete, né, do corte do estilete, antes da gente começar a colar. E aqui nós já estamos quase no finalzinho da luminária. E aí, tá gostando do vídeo? Gosta de Bloodborne? Tem vontade de fazer uma luminária para você? Se tem vontade de fazer uma luminária para você, fica aqui até o final do vídeo. Fica aqui no canal, vai ter muito mais coisa vindo por aí. Eu tô a fim de fazer uma luminária do Griffith também, para trazer aqui naquela cena que ele tá dentro d'água lá, quando ele sacrifica. Se você quiser ver como é que fica, se inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo. E é claro, marca o sininho ali, senão o YouTube não te lembra quando tiver novos vídeos. Não se esquece, é claro, de deixar aquele like para ajudar. É bem difícil crescer na plataforma, então eu conto com a sua inscrição e conto com o seu like. Depois que eu colei os tijolos aqui, eu queria fazer uma beira sobrando, então eu peguei esses pauzinhos que eu tenho aqui. Tem mais ou menos um centímetro por 1 centímetro. Colei eles e aí fiz uma nova camada de tijolo por cima, que fez uma borda, né? Como se fosse a beira de um castelo, digamos assim. E quem joga Bloodborne sabe que essas estruturas é algo comum no jogo. Depois que eu colei os tijolinhos aqui na base, eles ficaram dessa forma. Só que ainda fica uma folga entre eles e se eu só pintasse assim ia ficar muito fundo. Então eu fiz uma massa usando cola branca e uma serragem peneirada que eu tinha aqui. Eu uso para fazer terra, tem em outros vídeos aqui, eu uso para fazer terra, eu uso para fazer como se fosse grama cortada. Eu fiz essa mistura e aí foi só rejuntar os tijolos, como se estivesse fazendo um rejunte de verdade. Depois que eu fiz o rejunte, eu só comecei a colocar as tábuas do assoalho. Cortei pedacinhos de palito e eu não queria colocar só os palitos retos, então eu coloquei um pedaço inteiro e os 2 pedaços pequenos que sobrava eu fui fazendo uma emenda ali, que aí fica bem como se fosse tábua. Eu fiz risco nele todinho, riscando com o estilete para fazer uma textura de madeira, de tábua maior, né, para que não parecesse, para tirar essa aparência de palito. E depois foi só colando. Depois de colado ficou assim. Eu fiz um acabamento na volta com sarrafinho quadrado. Ele tinha mais ou menos ali 2 mm por 2 mm. Esses palitinhos aqui meu irmão me consegue, são restos de madeira da oficina dele, que ele trabalha com madeira. E ele me consegue para mim. Depois que eu colei ficou assim. Para pintar a volta eu comecei com uma tinta cinza, fiz um cinza clarinho para dar a primeira pintura. Mas depois eu vou fazer outros tons ou tentar fazer um degradê, fazer umas sombras. Inclusive na parte dos rejuntes, né? Para a parte de madeira, eu só peguei uma tinta, fiz uma tinta marrom com preto, que ficasse bem escuro, fiz ela bem fina, e aí comecei a colocar na madeira, para que lugares a madeira bebesse a tinta e ela ficasse mais clara, e lugares a tinta não entrasse na madeira e ela ficasse mais escura. Isso para tentar dar um tom de envelhecido na tábua.
Eu botei um pouquinho de verde também ali para dar um tom um pouco de musgo. E agora para fazer a pintura dela é aquilo, foi camada atrás de camada. Eu começo com uma camada bem clarinha para aparecer nervos e ossos de fundo e depois eu vou cobrindo com outras camadas de tinta. A primeira branca de dentro foi a mais difícil de fazer e ela não é branca, na verdade, ela é um tom de pele bem clarinho. O nome da tinta aqui é amarelo pele, a que eu tenho. Eu fui fazendo, uso ela de base e depois eu vou fazendo outras camadas. Depois uma camada com rosa chiclete mesmo e depois vem camadas de vermelho e depois camadas de um marrom que eu fiz bem escuro com vermelho e por último camadas de preto, que é para que pareça sangue seco, né, nas dobras ali, nas juntas. E assim ela foi camada por camada de cima a baixo. É só repetição de toda ela é fazendo isso aí. Fora nas mãos, né? Detalhes que eu fiz ali, como aparecendo os nervos mais exposto. Mas do mais é isso. Na coluna eu deixei umas partes ali. Mas é só essas camadas. É só a tinta bem fina. E você só vai aplicando, né? Onde você quer que ela se esparrame. E se ficar em excesso, tira com uma esponjinha ou com um pano. E ela vai ficando bem legal assim. A gente vai ver agora, quando eu mostrar bem de perto a barriga mesmo. Por dentro ali você vai ver que as camadas elas vão se esparramando, né? E você consegue ver, diferenciar os nervos das veias, fica bem legal. O interessante desse tipo de tinta, você não dá uma cor básica nela toda, é que você não tem muito como errar. Vai colocando a tinta fraquinha e vai colocando mais camadas e mais camadas até chegar no ponto que você realmente goste, né? E se você já trabalha com biscuit, ou quiser trabalhar com biscuit, essa questão de trabalhar em camadas já é de praxe do biscuit, já é automático. Você vai fazendo uma coisa e espera dar uma secada ou uma puxada e vai colocando outra. E assim funciona a pintura também. Para esses tipos de trabalho, né? Onde quer fazer uma coisa mais realista, mais natural, assim, tu vai fazendo em camadinhas, não dá uma cor básica em cima, que nem quando tu vai fazer um boneco de um anime, ou coisa parecida, dá aquela tinta base, né, que tem uma cor, um azul, azul e pronto. Não, aqui não, tu vai fazendo camadinha por camadinha. Isso eu acho bem legal de trabalhar. Dessa forma, como trabalhar com biscuit no geral, né? Primeira vez que fui trabalhar com biscuit, tentei fazer a modelagem de uma vez só e tu não consegue, torta pra tudo quanto é lado. Até eu me ligar que tinha que fazer por camadas, vi alguns vídeos aqui no YouTube. E o próprio tempo, né, vai te ensinando a fazer, vai te dando aquela paciência para trabalhar com biscuit. Muita gente que não gosta de biscuit, mas eu acho que biscuit é paciência. E como praticamente toda forma de arte ela deve ser um lazer, o biscuit se transforma nisso, se transforma num lazer. Por isso que às vezes meu trabalho aqui eu nem tenho todas as imagens do que eu faço, porque eu vou fazendo algo que eu quero fazer e largo de mão ali. Às vezes eu nem sei se vai virar um vídeo, eu vou fazendo porque eu acho interessante. Tem um Cthulhu aqui que eu tô fazendo, um Baby Cthulhu que eu tô fazendo, por exemplo, que eu nem tinha intenção de fazer dele um vídeo, era pra fazer outro trabalho que eu queria fazer e acabou que vai virar um vídeo aqui no canal e quando você vai ver ficando bem legal, mas é algo que eu tô criando na minha própria cabeça ali, não é algo que eu tô fazendo, copiando de nada. E eu gosto muito de fazer isso. E o Biscuit permite fazer isso. Se tu tiver paciência com ele, tu vai trabalhando e vai criando, vai alterando, né? Em alguns momentos tu vai alterando, colocando coisas diferentes e no final o resultado talvez nem seja aquilo que você queria, mas é algo que te surpreende positivamente. As mãos dela e as pernas eu vou deixar mais claro assim, porque eu vou trabalhando com outras ou de outra forma. Eu quero deixar como se as mãos tivessem algumas partes dos nervos exposto ali, então ela vai ficar mais clara. Eu quero que ela fique mais clara que o resto do corpo, principalmente que as costas, né? Porque a parte do peito ali onde mostra os ossos já vai ficar algo bem claro. Enquanto tu não tá dando, tu não dá o verniz nessa tinta PVA, ela fica bem fosca, mas com verniz tu vai ver o brilho que vai dar. E nesse tipo de trabalho, como a presença da lua, que ela aparece em carne viva, digamos assim, né? Ela brilha, ela aparece em carne viva, algumas partes parece alguma coisa lembra alguma coisa aquática ali, né? Partes de um polvo, digamos assim. Então parece úmido aquilo ali. Então, nesse tipo de trabalho, o verniz de alto brilho fica impecável, fica incrível. Principalmente tu vai ver, eu vou tentar mostrar de pertinho depois, com fotos ou em vídeo no final, para você ver como fica as mãos. As mãos foi o que mais me chamou a atenção. Com esse tom claro, com a parte dos nervos aparecendo ali, com o verniz brilho, ficou fora do sério.
sempre tentando trazer um sombreamento, com o que possível, com uma tinta mais escura. Só que nessas partes mais clarinhas é bom tomar bastante cuidado, porque uma tinta errada ali você vai estragar o trabalho. Por isso que eu digo que é bom esperar dar uma secadinha na tinta de baixo e vir com a de cima bem úmida, que ou ela escorre ou você consegue secar. Ou ela absorve, né, na tinta, ou você consegue tirar o excesso ali, limpando bem devagarzinho. Porque essa tinta, como ela é a base d'água, se for muito recente, quando tentar secar para tirar a tinta que escorreu, ela vai arrancar de baixo. Inclusive, chega a certo ponto, se você vai dar verniz mesmo, é melhor já dar o verniz no que já te agrada, né? E aí tentar fazer uma sombra colocando uma nova camada em cima para depois dar um verniz de novo. Pelo menos é uma experiência que eu tô tendo, do que tentar limpar sem dar o verniz. Tentar limpar sem dar o verniz, tu vai estragar o trabalho, tu vai remover tinta e depois não tem o que fazer. É muito difícil recuperar. Depois eu só fiz umas partes mais claras aqui para fazer, como eu disse, os nervos, os ossos, pelo menos mais próximos, né? E isso aqui deu um resultado muito bom. Nós estamos no finalzinho dela e agora quando eu voltar com ela você já vai ver o resultado pronto. E eu espero que você tenha gostado do vídeo até aqui, então deixa aquele like para ajudar. Compartilha com quem pode gostar desse tipo de conteúdo, compartilha com quem gosta de Bloodborne, compartilhem com a comunidade de Bloodborne. Me ajuda a crescer o canal, me ajuda a alcançar mais pessoas. E agora eu só vou dar um verniz e quando eu voltar você vai ver o resultado de como ficou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Mais uma vez aqui para vocês, ela no detalhe. Ficou assim. Esse é o resultado da luminária. Eu gostei demais de como ela ficou. É um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Gosto dessa aparência que o verniz deixa de úmido, né? Acho que ficou muito legal. Dá de ver bem os detalhes de pertinho aqui. Espero que você consiga ver bem daí. Eu vou acender a luz agora dela. E eu vou apagar uma luz aqui para você ver como é que fica, ó. Ela realmente fica bem forte, fica bem bonito ali. Eu não vou mostrar como é que eu fiz o sistema da luz aqui, que eu usei uma lâmpada. Eu acho bem perigoso de fazer desse jeito que eu fiz aqui. O mais provável, o mais fácil de você usar é uma fitinha de LED. Tem um monte de vídeo aí mostrando como é que faz. Mas se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que eu faço um outro vídeo mostrando como fazer a ligação tanto da fita de LED, como de repente desse jeito aqui. Mas eu já adianto aqui que eu acho bem perigoso fazer, não é para qualquer um. Você não sabe mexer com elétrica, não tente. Peça para alguém que faça para você se você for fazer desse jeito. Mas o mais fácil, como eu disse, é uma fitinha de LED. Ela vai ficar ali em cima. Ela vai ficar bem ali enfeitando o meu setup aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixa o like aí, compartilha com quem você acha que possa gostar desse tipo de conteúdo. E até a próxima.